Você não acha, Felipe, que ao longo de nossa história nós fomos marcados de alguma forma por assassinatos muito duvidosos, premeditados, conspirações? Sim, fraudes, golpes de Estado, coisas terríveis, governantes imprestáveis. Como toda a história, a nossa também tem seu lado obscuro. Fomos marcados desde o início. Os espanhóis traíram os líderes indígenas para roubar suas terras e suas riquezas. Eu penso em Montezuma, em Atahualpa e mais adiante em famílias poderosas que tomaram países e instalaram ditaduras patriarcais. Basta pensar no Haiti com Papa Doc, na República Dominicana de Trujillo, no Somoza da Nicarágua. A pergunta é, qual é o impacto disso na América Latina? Unidos pela história. O lado obscuro. A América Latina tem uma história de claro-escuros, de atos heróicos e gestos altruístas, mas de assassinatos e conspirações, como todas as histórias do mundo. Há poucos anos, muito perto daqui, foi assassinado Alexandre Litvinenko, ex-espião e dissidente russo. 3 semanas antes, tinha sido envenenado com polônio-210, um veneno radioativo altamente tóxico, para o qual não existe antídoto. Meses antes, o espião tinha declarado que em sua agência, veneno era só mais uma arma como um revólver. No dia em que foi envenenado, ele tinha ido tomar chá com um compatriota. 2 anos antes de ser envenenado, Litvinenko denunciou que em Moscou ainda existia um laboratório de químicos venenosos, referindo-se ao laboratório secreto que foi criado nos anos 30 por Grigory Maranovsky, o Professor Veneno. Graças ao Professor Veneno e aos seus sucessores, dezenas de ex-agentes secretos, políticos, jornalistas e escritores de diversas partes do mundo morreram envenenados durante a Guerra Fria. A Guerra Fria durou 45 anos e opôs os Estados Unidos à União Soviética. A União Soviética dominava a parte leste do mundo, sob controle de governos comunistas, enquanto que os Estados Unidos mantinham controle sobre o chamado mundo capitalista, a salvo do perigo vermelho. Com exceção de casos pontuais que elevaram a tensão mundial, as duas potências conviveram quase pacificamente. A América Latina se viu imersa nesse contexto de Guerra Fria. Justamente a maior influência aqui na América Latina era dos Estados Unidos, que precisamente consideravam a América Latina como parte de sua área de influência e faria o impossível para que o outro bloco não conseguisse qualquer tipo de acesso ou controle no que os Estados Unidos consideravam seu quintal, como se costuma dizer por aí. Geralmente, toda a América Latina se alinhava, digamos, com as posições dos Estados Unidos com a muito leve e nem sempre clara exceção do México. Isso até 1960, quando a harmonia começou a se romper, quando mudou a atitude. Principalmente em Cuba, a harmonia se rompeu quando já nos aproximávamos do fim da Guerra Fria. É isso. Eu creio que a Guerra Fria foi muito importante para a América Latina, porque ajudou muito a direita de todos os países da América Latina, porque ela ajudou, na verdade, em suas campanhas contra as correntes progressistas e, na realidade, principalmente nos anos 60, começou um grande movimento popular do povo progressista. E, obviamente, os comunistas locais estavam metidos nisso. Se a função tradicional dos exércitos era defender as fronteiras, defender de uma eventual invasão, a partir da nova realidade, a partir da Guerra Fria e a Revolução Cubana, na realidade também ficou responsável
por manter a ordem interna. Por isso se falava de fronteiras ideológicas, não só de fronteiras territoriais que dividiam um estado de outro, mas de fronteiras ideológicas dentro de um estado. Durante a Guerra Fria, para os Estados Unidos, o comunismo estava dentro do continente americano. Assim, iniciou uma guerra ideológica em seu próprio território e nos países latino-americanos. Guerra Fria. Operação Condor. Parte da guerra ideológica que se deu ao mesmo tempo em todos os países da América Latina foi a Operação Condor, um plano de operações de inteligência coordenado para trocar informações e prisioneiros, torturar e eliminar opositores por ações combinadas dos governos da Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Brasil, depois Equador e Peru. A Operação Condor foi inspirada no Decreto de Noite e Névoa nazista. Um decreto do governo alemão que procurava a eliminação física de opositores políticos. Eu fui vítima da Operação Condor. Porque eu fui detido no aeroporto, eu estou falando de 1975, antes do golpe militar na Argentina, no aeroporto de São Paulo. Eu fui encapuzado pelo DOPS, eu fui levado ao quartel e fui interrogado a noite inteira. Eles me davam informes de dirigentes sindicais da Venezuela, do Paraguai, de camponeses, do Equador. Aqui, por exemplo, na Automóveis Orletti, um dos muitos centros clandestinos de detenção, ficava a maioria dos estrangeiros. E dali levavam os uruguaios para o Uruguai. Os chilenos para o Chile. E para quê? Para que em seus países tivessem o destino que fosse, quer dizer, a prisão ou a morte. Era uma escola de militares que vinha dos Estados Unidos, onde os militares latino-americanos recebiam treinamento sobre formas de repressão e de tortura. Isso se generalizou pelo continente e, de fato, foi muito eficaz na hora de calar a boca das pessoas e de decapitar qualquer movimento popular que pudesse surgir. A iniciativa da Operação Condor surgiu na Escola das Américas, uma organização para a instrução militar onde se graduaram mais de 60 mil militares e policiais de 23 países da América Latina. Sua missão era preparar as forças de segurança latino-americanas para a luta contra a União Soviética e seus aliados. Quando se fala da Operação Condor e da cumplicidade dos regimes latino-americanos na luta contra a subversão e as guerrilhas, aí se dá um fenômeno que me parece historicamente simplesmente repudiável. É a sensação de que os militares latinos deviam aprender a fazer repressão com outros regimes quando se dava exatamente o contrário. Eu, por minha experiência nos Estados Unidos e 45 anos de jornalismo, creio que, apesar de ser verdade que houve a Escola das Américas, que houve apoio logístico e que houve preparação de oficiais com exercícios de prática de guerra contra-revolucionária, não é verdade que os militares latino-americanos tenham sido passivos aprendizes dos bandidos da história. Pela doutrina da Escola das Américas, os Estados Unidos diziam que o inimigo estava dentro das fronteiras. Não houve frase mais profética. Operação Condor. Atentado de 11 de setembro. Em 11 de setembro de 2001, em uma série de ataques sincronizados, aviões comerciais colidiram contra as Torres Gêmeas e outros objetivos estratégicos dos Estados Unidos. Morreram mais de 3 mil pessoas, como se tivessem executado mais de 36 pessoas por minuto. O inimigo estava dentro de seu território e atacava o centro de seu poder. Pode-se ter o maior exército do mundo, a maior inteligência do mundo, pode-se ter 30 mil mísseis com carga nuclear, mas basta que uma pessoa ou um grupo de pessoas acredite profundamente em suas causas para acabar com 2 torres ou acabar com muito mais. Os suicidas perpetraram os ataques totalmente convencidos de que seu sacrifício os levaria ao paraíso de Maomé, um lugar onde Alá os recompensaria com infinitos prazeres sensuais. Quase 5 séculos antes, outro paraíso de Maomé, só que na Terra, oferecia grandes prazeres e bons negócios para os conquistadores. Atentado de 11 de setembro. Paraíso de Maomé.
Em meados do século XVI, no Paraguai, os espanhóis precisavam conquistar os indígenas e fizeram isso através de uma aliança. Aliaram-se aos guaranis contra os inimigos deles e, em troca, receberam tributos e foram incorporados a famílias guaranis como líderes e donos do harém. Em 1545, alguns conquistadores tinham 5 ou 6 mulheres. Os mais poderosos chegaram a ter 70 mulheres em seu harém. Quando os espanhóis chegaram e conheceram as guaranis, parece que eles ficaram particularmente impressionados e, de fato, ocuparam o lugar dos chefes tribais e os mataram e ficaram com os haréns, porque os guaranis viviam em sistema poligâmico. De maneira que, claro, em nome dessas escrituras e em nome da guerra contra os mouros, terminaram vivendo no Nordeste argentino da mesma forma que os mouros viviam na Espanha. Ou seja, cada chefe tinha 40, 50, 60 mulheres. Os europeus receberam mulheres e alimentos. As muitas concubinas e esposas eram uma forma de cobrar tributo. No mundo andino pré-hispânico peruano, exatamente na época dos Incas, afinal, mas antes também existia a prática de trocar de mulheres. A troca de mulheres funcionava como uma espécie de ampliação da rede de parentesco. Explicando, eu me caso com a mulher de meu novo aliado e dou uma de minhas mulheres para ele se casar e nos tornamos parentes. E assim que isso acontece, nós podemos ter relações econômicas ou políticas de dependência ou não. Uma será de dependência, outra será de dominação. Quando os espanhóis chegaram, o povo andino ofereceu mulheres nesse sentido. Então os espanhóis, aceitaram e aí eles resolveram proceder à mestiçagem. Eu não sei realmente se a história teria mudado, não sei até que ponto teria sido menos cruel o processo de conquista. Mas então, podemos imaginar que talvez, eu não sei, se esses espanhóis tivessem levado aquelas mulheres para seus barcos, talvez o componente da violência da conquista tivesse sido um pouco menor. É uma hipótese. Traições e conspirações. Desde a conquista, a história da América Latina também se escreveu por seu lado obscuro. Unidos pela história. Eu não só creio que nós, os latinos, estamos unidos pela história, mas também estamos unidos pelo futuro. Porque, inevitavelmente, temos um destino em comum. A América Latina vai se converter num grande país cujas diferenças vão torná-lo cada vez mais rico como continente. E diferenças culturais e diferentes recursos que vão fazer com que a gente seja realmente, no futuro, o continente com mais possibilidades de crescer e de ajudar. Unidos pela história. Unidos pela história. Desde os governos liberais do Equador e a ascensão da aristocracia cafeeira na Costa Rica, até a suposta fraude na Colômbia em 1970, que deu origem ao grupo guerrilheiro M-19, a política da fraude eleitoral durante os séculos 19 e 20 na América Latina tem sido constante. No ano de 1988, os mexicanos tiveram a eleição em que o sistema caiu. A crise política mais importante desde a Revolução Mexicana e também um dos fatos mais vergonhosos de nossa história recente. Foi a primeira vez que o eleitorado mexicano, em nossa história contemporânea, se inclinou a votar ou fez grande esforço para votar contra o PRI. E aparentemente conseguiu. Mas se deu a fraude e se deu o que eu considero ser uma das maiores manchas que pesam sobre o sistema eleitoral mexicano. Nas eleições presidenciais de 1988, o candidato da oposição e de centro-esquerda, Cuauhtémoc Cárdenas, estava ganhando na apuração parcial do candidato oficial Carlos Salinas de Gortari. Até que o ministro do Interior anunciou que o sistema de computação encarregado da apuração tinha caído. Quando o sistema voltou, o resultado era outro.
Então, quando o sistema voltou novamente, quem saiu vencedor foi Carlos Salinas de Gortari. E então o povo mexicano teve a convicção de que seu voto tinha sido burlado. Estávamos convencidos de que ele ia ganhar e havia um movimento forte também pelo nome dele. Mas acho que quando eles cometeram a fraude, as pessoas queriam lutar. Mas ele decidiu que não quis encorajar a luta. 6 anos depois, o PRI perderia sua primeira eleição desde 1929. Então era o fim de uma dinastia. No século XVI, outra dinastia chegou ao fim. A captura de Atahualpa por Francisco Pizarro marcou o fim do Império Inca, o estado pré-hispânico mais extenso da América. O primeiro encontro entre o espanhol e o nativo foi muito dramático. Quando Pizarro se encontrou com Atahualpa... quando os espanhóis se encontraram com Atahualpa na Praça de Cajamarca, fizeram a chamada cerimônia de exigência. Era uma espécie de ultimato. Eles leram um texto em que mandavam que se submetesse às leis católicas e ao rei da Espanha. Cronistas contam que um sacerdote que acompanhava Pizarro deu uma Bíblia a Atahualpa dizendo que continha a palavra de Deus. Como para os incas a noção de palavra tinha clara conotação sonora, Atahualpa levou o livro ao ouvido e, como não ouviu nada, jogou o livro longe. Foi o sinal para atacá-lo. A artilharia escondida ao redor da praça começou a disparar suas armas de fogo e provocou pânico entre os indígenas. Morreram cerca de 2.000 índios. O Inca foi capturado, suas riquezas saqueadas e sua mulher entregue aos espanhóis. Ficou 8 meses preso. A princípio ficou muito deprimido, mas depois se recuperou e acabou mostrando grande inteligência. Aprendeu espanhol e logo começou a ganhar de todos no xadrez. Atahualpa tentou comprar sua liberdade. Prometeu encher um quarto com ouro e prata até onde sua mão alcançasse. Foi o resgate mais caro da história. Aqui havia culturas muito importantes, civilizações importantíssimas que não só se medem por pirâmides ou grandes construções, mas, por exemplo, foram capazes de crer, por exemplo, de continuar acreditando que a palavra era sagrada. Isso explica algumas das derrotas imediatas dos indígenas frente ao invasor europeu. A Europa já não acreditava na palavra havia muito, e quando, por exemplo, Pizarro disse para Atahualpa que se ele enchesse 2 quartos de prata e 1 de ouro, que se fizesse isso, ele seria libertado. A meu ver, Atahualpa seria morto de qualquer modo, enchesse 2 quartos de ouro e prata ou não. No momento, o problema era decidir quando e de que maneira. Atahualpa não ia aceitar a dominação espanhola facilmente. Então ia ser uma negociação constante. Então, nesse caso, seria mais rentável matá-lo do que mantê-lo. Atahualpa cumpriu sua parte ao pé da letra. Mandou trazer joias do império todo, que transformadas em lingotes totalizaram 24 toneladas de ouro e prata. A outra parte não cumpriu o combinado, estrangulando Atahualpa em 26 de julho de 1523, por conspirar contra os espanhóis. Por ano, os quartos do resgate são visitados por mais de 50.000 turistas. Inca Atahualpa. Dinastias familiares. Para os incas, a sucessão de poder era questão de parentesco e linhagem. E para alguns governos latino-americanos do século XX, também. Nossa história foi, muitas vezes, a saga de famílias poderosas que escreveram o lado obscuro da história. Anastácio Somoza renunciou e se exilou, terminando uma dinastia que dominou a vida política e econômica da Nicarágua por 42 anos. Era filho de Anastácio Somoza Garcia, que chegou a condecorar o neto recém-nascido com a Ordem da Nicarágua e o título de Comodoro do Ar. A família Somoza ficou no poder 30 anos, como os Trujillo na República Dominicana. Primeiro, Trujillo promoveu o culto à sua personalidade e de sua família. Teve 9 filhos. Ramfis, o favorito, foi nomeado coronel do exército aos 7 anos e promovido a general aos 10. No Haiti, Papadoc Duvalier não nomeou o filho coronel nem o condecorou ao nascer.
mas modificou a Constituição para que o sucedesse. Quando morreu, Jean-Claude Duvalier assumiu. Tinha apenas 19 anos. Quando foi derrubado em 1986, o Haiti era o país mais pobre da América. Quando Papadoc assumiu o poder no Haiti, nomeou um temido bruxo como chefe de milícia e reivindicou o voodoo como religião oficial. A magia e a bruxaria também podem ser caminhos para o poder. Creio que as velhas famílias sejam produto de uma era de caudilhos, uma era latino-americana rural, onde era muito fácil impor os filhos, depois os avós. No entanto, há países como a Colômbia, aí eu faria exceção, onde curiosamente persiste essa continuidade de famílias, não como ditadoras, mas como uma força política. Nós tivemos até netos de presidentes, onde o avô, o pai e o neto foram presidentes. E até hoje, muitas famílias estão no poder pelos netos e bisnetos de quem já foi muito poderoso tempos atrás. Estirpe e bruxaria, uma combinação latino-americana. Maximiliano Hernández Martínez ficou no poder de El Salvador entre 1931 e 44. Sua adesão à teosofia lhe valeu o apelido de o Bruxo das Águas Azuis, porque acreditava no poder de cura dessa cor. Não foi o único bruxo. Nos anos 70, o secretário particular de Juan Domingo Perón, López Rega, conhecido como El Brujo, chegou a ter muita influência sobre o general e a esposa. Quando Perón morreu, Isabel assumiu a presidência com El Brujo como primeiro-ministro e conselheiro espiritual. Em Cheiro de Goiaba, Gabriel Garcia Marques conta que o ditador haitiano Papadoc mandou exterminar os cães pretos do país, porque um inimigo, para escapar de sua perseguição, tinha se transformado em um cão preto. Unidos pela história. E se acontecer o que está acontecendo? Há fronteiras na educação. A educação tem limites. E esses limites estão assinalados, marcados pelas estruturas sociais que negam ao homem o direito de ser. Refiro-me a ser coletivamente, a ser entre todos, não a ser entre poucos, para poder humilhar os demais, mas ser entre todos, sermos juntos, construirmos juntos e criarmos juntos, sonharmos juntos e nos divertirmos juntos. Esse negócio de que a Terra é um vale de lágrimas, sabe de uma coisa? Já é hora de deixar de ser. Unidos pela história. Unidos pela história. No fim do século XVIII, em Vila Rica, Ouro Preto, um grupo de não mais de 30 clérigos, militares e funcionários do governo começou a conspirar pela independência de Minas Gerais e pela formação de um Estado republicano. A Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento político independentista do Brasil. Entre os conspiradores havia intelectuais inspirados pelo Iluminismo e pela Revolução Norte-Americana de alguns anos antes. Como em muitos lugares da América Latina, os conspiradores protestavam contra o aumento dos impostos. Estava previsto que a rebelião explodiria no mesmo dia do pagamento de impostos em Vila Rica. Segundo o plano, os rebelados ocupariam as ruas e proclamariam a independência. Mas a conspiração foi traída e seus organizadores detidos e condenados à morte, acusados de deslealdade para com Portugal. Meses depois, a pena foi comutada a todos, menos um. Joaquim José da Silva Xavier se tornou o bode expiatório da rebelião. Da Silva Xavier, técnico em Minas, oficial do Exército e às vezes dentista, por isso chamado Tiradentes, foi julgado e condenado à forca. Seu corpo foi esquartejado e escreveram um documento que o condenava com seu próprio sangue. Seus restos foram exibidos nas cidades da região para desencorajar a rebelião. E sua cabeça foi posta na praça principal de Vila Rica, para ser vista por todos. Tiradentes perdeu a cabeça pela delação de um traidor. Por outro lado, o Bolívar, que perdeu a cabeça por Manuela Sáenz, conservou a vida graças a essa heroína da independência. Inconfidência Mineira. A Noite Setembrina. Chama-se A Noite Setembrina. Foi uma tentativa de assassinar Bolívar quando ele estava no Palácio de São Carlos. Em 1828, a presidência de Simão Bolívar era suspeita de tirania.
um grupo de conspiradores pôs em marcha um plano para derrubá-lo. No meio da noite, entraram no palácio presidencial. Assassinaram um sentinela e um cabo que resistiu a eles e dominaram o resto da guarda. Com um golpe de sabre, feriram a ordenança Tenente Andrés Ibarra, pensando que fosse Bolívar. Os agitadores chegaram à porta do quarto do libertador e dali saiu Manuela. Bolívar tinha chamado Manuela porque estava se sentindo mal. Quando ela ouviu os primeiros ruídos do assalto, acordou o libertador e o ajudou a se vestir. Depois o convenceu a saltar para a rua por uma janela descuidada pelos rebeldes. Quando finalmente entraram no quarto, revistaram tudo. E ao ver a janela aberta, viram que a conspiração para assassinar o libertador havia fracassado. A partir desse momento, Manuela foi chamada de Libertadora do Libertador. A primeira coisa que eu fiz quando eu fui a Quito, eu fui ver a casa onde tinha morado Manuelita Sáenz para entrar pelo túnel por onde ela escapava para ir aos tetos da Catedral de Quito, para ler as cartas. E alguém chegou até a me dizer que havia vários livros, mas isso não era verdade. Com as cartas que trocavam Bolívar e Manuelita, e nós, os latino-americanos da Colômbia, fomos educados com uma imagem de Manuelita muito, muito especial. Creio que não há um trabalho sobre Manuela que seja fiel à sua pessoa e sua história, sem que seja rotulada de amante de Bolívar ou de vilã, ou a que instigou o fuzilamento de Santander, ou que diga apenas que ajudou Bolívar a fugir e se salvar da tentativa de assassinato que sofreu. Manuela opinava em política, e uma política que tinha muito a ver com o militar. Acho que foi isso que a tornou extraordinária, que chamou a atenção sobre ela e também fez com que seja difícil julgá-la historicamente. Em 1822, Manuela Sáenz conheceu Simão Bolívar, abandonou o marido e se tornou amante do libertador. Bolívar a promoveu a capitã por sua valentia no campo de batalha e San Martín a condecorou com a Ordem do Sol por seus serviços à Revolução. Manuela se entregou à causa independentista e não foi a única. Como ela, centenas de mulheres arriscaram a vida na causa da emancipação da América Latina. Foram espiãs, trabalharam para a Revolução, mas do lado obscuro. A Noite Setembrina. Mulheres independentistas. A história oficial, a que sempre nos foi ensinada, dá à mulher um papel muito passivo de bordar bandeiras, de doar joias, de emprestar seu piano para alguém tocar um hino, mas principalmente esperar pacientemente pelo marido herói. Na América Espanhola, as mulheres da independência, elas tiveram destacado principalmente os seus papéis de mártires, porque elas foram presas por seus maridos ou morreram à frente de um destacamento, chamando os homens a cumprir com seu dever frente à pátria, ou se preferir a revolução, ou se preferir a república. E tiveram, sem dúvida, papel muito importante. Mas estou certo de que há uma ação cotidiana, ou que há um ativismo político permanente de todos os dias, que foi fundamental. As revoluções não se constroem só com um grande ato heróico, e é importantíssimo, mas também com o dia a dia da revolução. E a mulher, como parte da sociedade, esteve muito presente em todos esses momentos. Isso foi assim, desde Caracas até Buenos Aires. As mulheres na Guerra da Independência tiveram, em geral, um papel que era a extensão de suas próprias atividades. Por exemplo, costureiras, costurar muitos uniformes, bandeiras, bordar, a comida nas cantinas, levar víveres, às vezes na retaguarda, quando permitiam. Acompanhava os seus homens, filhos, maridos, amantes, seus irmãos. Eu creio que havia na colônia todo um mundo
digamos, clandestino, além dos rigores das normas e das leis, que fazia com que a vida das mulheres não fosse tão asfixiante como provavelmente os homens e as leis da época queriam que fosse naquele momento. Em nosso continente, ou na Espanha, quem faz a lei faz a arapuca, e eu acho que nós somos especialistas em encontrar a maneira de nos esquivarmos das regras, de esquivarmos dessas normas. E muitas mulheres se davam a tarefa de aprender a ler e a escrever e ter acesso a livros considerados proibidos. Em 1810, as mulheres latino-americanas de classe alta sabiam ler e escrever. Estavam a par das novidades literárias do momento, participavam de saraus e reuniões, e os soldados espanhóis falavam na frente delas, porque, afinal, elas não entendiam nada. Eram as perfeitas espiãs. Perfeitas como Rosa Campuzano, do Equador. Atiradas como Maria Hermenegilda de Gisla e Petronília Carrilho, de Lima, que organizava saraus com espanhóis para conseguir informações. Valentes como Vicenta Juaristi Eguino, que fabricava balas de canhão em sua casa, na Bolívia, e Leona Vicário, do México. Mulheres dispostas a dar a vida pela causa da América. A Colômbia também tinha espiãs. Policarpa Salavarrieta era costureira dos espanhóis para informar aos revolucionários. Foi detida e condenada à pena de morte. Antônia Santos foi fuzilada. Ana Maria Campos foi açoitada e obrigada a cavalgar nua pelas ruas da cidade. Margarita Figueira, de 80 anos, foi açoitada e decapitada. Eu creio que as mulheres foram uma força moral extraordinária. Havia muitas mulheres patriotas, muitas, envolvidas nas atividades de guerra e mulheres que diziam que mandavam seus filhos à guerra. Sim, porque acreditavam na causa que estavam defendendo. Unidos pela história. Se os libertadores voltassem hoje, se pudessem despertar do seu sono, eu creio que ficariam relativamente satisfeitos por ver que já não há guerras civis interamericanas, que há desenvolvimento econômico, que há um projeto de integração múltiplo cada vez mais avançado, que há toda uma série de iniciativas que mostram que na América Latina se criam soluções para o mundo inteiro, que a América Latina pesa, digamos, no conceito internacional. Bem, evidentemente ainda não foi terminada a trajetória, mas está apenas começando, digamos, um caminho para o terceiro século, com perspectivas muito positivas. Unidos pela história. Unidos pela história. Em 21 de setembro de 1976, em Washington, uma bomba ativada por controle remoto colocada em seu automóvel acabou com a vida de Orlando Letelier, ex-funcionário de Salvador Allende. Letelier foi sequestrado e torturado no dia do golpe de Pinochet. Exilado por pressão internacional, tornou-se um dos principais inimigos da ditadura. Para a junta militar, ele era o problema Letelier. O assassinato de Letelier foi julgado nos Estados Unidos e acabou virando um caso paradigmático da Operação Condor, porque várias pessoas confessaram, acharam os responsáveis, etc. Mas não era preciso um caso desses para justificar a Operação Condor. No julgamento, Michael Townley, ex-agente da CIA e membro da polícia secreta chilena, foi identificado como autor do atentado. Townley declarou que para assassinar Letelier havia pensado em borrifar seu travesseiro com gás sarin, uma arma química letal. A alternativa para matar Letelier era o gás sarin, que estava em um frasco de Chanel número 5, o famoso perfume que Marilyn Monroe declarou ser a única coisa que usava para ir para a cama. Quando fez a provocativa declaração, o FBI já investigava a atriz havia tempos por sua ligação com o presidente John Fitzgerald Kennedy, assassinado durante seu mandato. Assassinato de Orlando Letelier. Assassinato de John Kennedy.
a morte de Kennedy é uma das conspirações mais intrincadas da história contemporânea. Obra de Lee Harvey Oswald, um assassino solitário que morreu dias depois de ser detido, o atentado contra a vida do presidente deu lugar a centenas de suposições. Penso que por trás do louco à solta havia alguém lúcido, que sabia muito bem o que estava fazendo. Com Kennedy morreu uma boa oportunidade. Ele era o motor da Aliança para o Progresso, um programa de ajuda econômica e social para a América Latina. Eu tinha uma grande admiração pelo presidente norte-americano, porque ele instalou na América Latina a ideia de de uma espécie de mudança nas relações que permitiram que a força dos Estados Unidos, principalmente as forças econômicas, ajudassem o progresso da América Latina. Depois do fracasso da Aliança para o Progresso, houve uma série de golpes de Estado na América Latina. No fim de 1968, havia ditaduras na Argentina, no Brasil, no Peru e no Paraguai, assim como em toda a América Central. A Bolívia e o Equador estavam em mãos de militares, e o México vivia uma versão muito autoritária do PRI. Para a América Latina, o modelo econômico que resultaria em democracia consolidada havia fracassado. E se impunha uma linha mais dura. Não era a primeira vez. John Kennedy. Mariano Moreno. Já há 150 anos antes, o político e jornalista argentino Mariano Moreno havia proposto mudanças políticas e sociais mais profundas, sem êxito. No primeiro governo do Rio da Prata, o secretário da primeira junta, Mariano Moreno, representava os setores mais revolucionários que queriam modificar a economia e a sociedade herdadas do vice-reinado. Por outro lado, o presidente Cornélio Saavedra representava os setores mais tradicionais. Haveria um novo governo, mas a situação social e econômica seria mantida como estava. Moreno estava imbuído de ideias europeias. Ele era, no fundo, estava impregnado pelas ideias da Revolução Francesa. Entende? Pelos enciclopedistas, por Rousseau e os outros. Enquanto que Saavedra era produto absolutamente nacional, com grande penetração nos setores populares. Na época, o governo precisava de armas e decidiu trazê-las da Inglaterra. Para isso, a primeira junta pediu que Moreno viajasse. Dessa forma, tiraram Moreno de cena para acertar, pela ausência de um dos atores, as diferenças entre eles. Mariano Moreno faleceu em alto mar na madrugada de 4 de março de 1811, em circunstâncias até hoje não esclarecidas. A eliminação física de Moreno, segundo todos os testemunhos da época que permitem uma certa verificação, foi quando ele embarcou em um navio inglês. Moreno se sentiu enfermo e foram dando a ele um medicamento ou não indicado, ou em dose que impossibilitava qualquer cura e que, pelo contrário, se tornava uma arma letal. O testemunho mais próximo é o de Manuel Moreno, irmão de Mariano, que não era só um companheiro de viagem de missão diplomática, mas também testemunha dessa agonia que se deu, parece, pela aplicação desse suposto medicamento dado pelo capitão do navio. Não creio que Saavedra seja responsável pelo assassinato, porque eram os espanhóis que tinham razões para isso. Ele era um revolucionário muito importante, que estava arrebatando do Império uma de suas colônias mais importantes. E os ingleses também tinham motivos para assassinar Moreno. Não esqueça que o barco era inglês e o capitão era inglês. Capitão misterioso, do qual nunca mais se soube nada. 15 dias após a partida de Moreno, o governo contratou um certo Sr. Curtis e deu a ele a mesma missão. Segundo a tese do envenenamento, deram a Moreno uma grande dose de antimônio tartárico. Bem mais básico do que o polônio 210 dado a Litvinenko, mas igualmente letal.
Antes de morrer, o ex-agente da KGB havia declarado que dezenas de pessoas em todo o mundo tinham morrido envenenadas na Guerra Fria, na qual os Estados Unidos, para deter o comunismo, tinha organizado a Escola das Américas, onde nasceu a Operação Condor, para eliminar a oposição aos governos da América Latina, porque achavam que o inimigo estava dentro de casa. Como se deu em 11 de setembro de 2001. Os terroristas esperavam sua recompensa no paraíso de Maomé. E como se deu com os espanhóis e os guaranis, com quem se aliaram pelo poder. Mas, mais tarde, o acesso ao poder podia ser feito pela fraude, como a de 1988 no México, quando o sistema caiu e marcou o fim de uma dinastia com o desprestígio do PRI. Outra dinastia terminou com a queda do Inca Atahualpa, que pagou o maior resgate da história, mas foi morto assim mesmo, terminando uma sucessão familiar imitada por Somoza na Nicarágua, Trujillo na República Dominicana e Papadoc no Haiti, que encorajava o voodoo, que também está no Brasil, onde Tiradentes acabou enforcado porque a conspiração fracassou. Fracassou também a tentativa de matar Bolívar, salvo por Manuela Sáenz, ex-espiã da Guerra da Independência. Também espião, mas para a CIA era o assassino de Orlando Letelier que queriam matar com gás sarin contido em um frasco de Chanel número 5, o perfume de Marilyn Monroe, que tinha uma ligação com John Fitzgerald Kennedy, cuja morte fez fracassar a Aliança para o Progresso e se impuseram regimes mais duros. Como 150 anos antes, com Mariano Moreno, que tinha proposto mudanças profundas, mas morreu em alto mar, talvez envenenado, com uma dose excessiva de antimônio ou arsênico, algo muito menos sofisticado do que deram ao russo Litvinenko em Londres, mas igualmente letal. Creio que podemos pensar que, com memória sem esquecer o passado, não é? Apesar de todas as coisas, com essa memória que vale a pena ter, a história prossegue. Devido à passagem do bicentenário, seria muito bom refletir sobre as nossas responsabilidades comuns. Sim, é importante ver os graus de responsabilidade. A responsabilidade do povo e a dos líderes que levaram à situação atual. É claro, só dessa forma faz sentido rever a história, pensar em seu caráter preventivo, não repetir os mesmos erros. Eu creio que o maior ato de patriotismo é colocar o coletivo, inclusive o latino-americano, antes dos interesses individuais. Nossa história se escreve todos os dias, com os gestos mais desinteressados de seus protagonistas, mas também com os mais baixos. Somos um continente de claro e escuro, e assim avançamos entre luzes e sombras, inexoravelmente unidos pela história. Há poucos anos, muito perto daqui, foi assassinado Alexandre Litvinenko, ex-espião e dissidente russo. 3 semanas antes, tinha sido envenenado com polônio 210, um veneno radioativo altamente tóxico, para o qual não existe antídoto. Meses antes, o espião tinha declarado que em sua agência, veneno era só mais uma arma como um revólver. No dia em que foi envenenado, ele tinha ido tomar chá com um compatriota. 2 anos antes de ser envenenado, Litvinenko denunciou que em Moscou ainda existia um laboratório de químicos venenosos, referindo-se ao laboratório secreto que foi criado nos anos 30 por Grigory Maranovsky, o professor Veneno.
Graças ao professor Veneno e aos seus sucessores, dezenas de ex-agentes secretos, políticos, jornalistas e escritores de diversas partes do mundo morreram envenenados durante a Guerra Fria. A Guerra Fria durou 45 anos e opôs os Estados Unidos à União Soviética. A União Soviética dominava a parte leste do mundo, sob controle de governos comunistas, enquanto que os Estados Unidos mantinham controle sobre o chamado mundo capitalista, a salvo do perigo vermelho. Com exceção de casos pontuais que elevaram a tensão mundial, as duas potências conviveram quase pacificamente. A América Latina se viu imersa nesse contexto de Guerra Fria. Justamente a maior influência aqui na América Latina era dos Estados Unidos, que precisamente consideravam a América Latina um Estado. Durante a Guerra Fria, para os Estados Unidos, o comunismo estava dentro do continente americano. Assim, iniciou uma guerra ideológica em seu próprio território e nos países latino-americanos. Guerra Fria. Operação Condor. Parte da guerra ideológica que se deu ao mesmo tempo em todos os países da América Latina foi a Operação Condor, um plano de operações de inteligência coordenado para trocar informações e prisioneiros, torturar e eliminar opositores por ações combinadas dos governos da Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Brasil, depois Equador e Peru. A Operação Condor foi inspirada no Decreto de Noite e Névoa nazista. Um decreto do governo alemão que procurava a eliminação física de opositores políticos. Eu fui vítima da Operação Condor, porque eu fui detido no aeroporto. Eu estou falando de 1975, antes do golpe militar na Argentina, no aeroporto de São Paulo. Eu fui encapuzado pelo DOPS, eu fui levado ao quartel e fui interrogado a noite inteira. Eles me davam informes de dirigentes sindicais da Venezuela, do Paraguai, de camponeses, do Equador. Aqui, por exemplo, na Automóveis Orlete, um dos muitos centros clandestinos de detenção, ficava a maioria dos estrangeiros. E dali levavam os uruguaios para o Uruguai. Os chilenos para o Chile. E para quê? Para que em seus países tivessem o destino que... como parte de sua área de influência e faria o impossível para que o outro bloco não conseguisse qualquer tipo de acesso ou controle no que os Estados Unidos consideravam seu quintal, como se costuma dizer por aí. Geralmente, toda a América Latina se alinhava, digamos, com as posições dos Estados Unidos com a muito leve e nem sempre clara exceção do México. Isso até 1960, quando a harmonia começou a se romper, quando mudou a atitude. Principalmente em Cuba, a harmonia se rompeu quando já nos aproximávamos do fim da Guerra Fria. É isso. Eu creio que a Guerra Fria foi muito importante para a América Latina porque ajudou muito a direita de todos os países da América Latina, porque ela ajudou, na verdade, em suas campanhas contra as correntes progressistas e, na realidade, principalmente nos anos 60, começou um grande movimento popular do povo progressista. E, obviamente, os comunistas locais estavam metidos nisso. Se a função tradicional dos exércitos era defender as fronteiras, defender de uma eventual invasão, a partir da nova realidade, a partir da Guerra Fria e a Revolução Cubana, na realidade também ficou responsável por manter a ordem interna. Por isso se falava de fronteiras ideológicas, não só de fronteiras territoriais que dividiam um estado de outro, mas de fronteiras ideológicas dentro de um... Você não acha, Felipe, que ao longo de nossa história nós fomos marcados de alguma forma por assassinatos muito duvidosos, premeditados, conspirações? Sim, fraudes, golpes de Estado, coisas terríveis, governantes imprestáveis. Como toda a história, a nossa também tem seu lado obscuro. Fomos marcados desde o início.
Os espanhóis traíram os líderes indígenas para roubar suas terras e suas riquezas? Eu penso em Montezuma, em Atahualpa e mais adiante em famílias poderosas que tomaram países e instalaram ditaduras patriarcais. Basta pensar no Haiti com Papa Doc, na República Dominicana de Trujillo, no Somoza da Nicarágua. A pergunta é, qual é o impacto disso na América Latina? Unidos pela História. O lado obscuro. A América Latina tem uma história de claro-escuros, de atos heróicos e gestos altruístas, mas de assassinatos e conspirações, como todas as histórias do mundo. Quer dizer, a prisão ou a morte? Era uma escola de militares que vinha dos Estados Unidos, onde os militares latino-americanos recebiam treinamento sobre formas de repressão e de tortura. Isso se generalizou pelo continente e, de fato, foi muito eficaz na hora de calar a boca das pessoas e de decapitar qualquer movimento popular que pudesse surgir. A iniciativa da Operação Condor surgiu na Escola das Américas, uma organização para a instrução militar onde se graduaram mais de 60 mil militares e policiais de 23 países da América Latina. Sua missão era preparar as forças de segurança latino-americanas para a luta contra a União Soviética e seus aliados. Quando se fala da Operação Condor e da cumplicidade dos regimes latino-americanos na luta contra a subversão e as guerrilhas, aí se dá um fenômeno que me parece historicamente simplesmente repudiável. É a sensação de que os militares latinos deviam aprender a fazer repressão com outros regimes quando se dava exatamente o contrário. Eu, por minha experiência nos Estados Unidos e 45 anos de jornalismo, creio que, apesar de ser verdade que houve a Escola das Américas, que houve apoio logístico e que houve preparação de oficiais com exercícios de prática de guerra contra-revolucionária, não é verdade que os militares latino-americanos tenham sido passivos aprendizes dos bandidos da história. Pela doutrina da Escola das Américas, os Estados Unidos diziam que o inimigo estava dentro das fronteiras. Não houve frase mais profética. Operação Condor.